A gente recebe um convidado, o Grupo Coalizão, que reúne especialistas de instituições e hospitais brasileiros, deu início a um estudo sobre diferentes estratégias de anticoagulação em pacientes hospitalizados com a Covid-19. O objetivo é avaliar o impacto do tratamento na mortalidade, tempo de internação hospitalar e tempo de necessidade de suporte de oxigênio ao final de 30 dias de tratamento. Para falar mais sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o cardiologista, pesquisador e professor da Unifesp e da Duke University, Dr. Renato Lopes. Bom dia, obrigada pelo seu tempo, gentileza em nos atender. Obrigado, Adriana, prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Doutor, traduz um pouco para a gente, que não entende tão bem, dos termos médicos profissionais, qual a linha desse estudo que o senhor conduz? Bom, Adriana, então, qual é o racional desse estudo? Nós estamos aprendendo muito sobre Covid e nós estamos vendo que a inflamação que acontece nessa infecção é tão grande que acaba levando a um estado que a gente chama protrombótico. O que significa isso? Onde o paciente tem mais tendência a fazer a formação de coágulos, tanto no pulmão como no resto do corpo. E isso é um dos grandes marcadores de pior prognóstico desses pacientes, porque eles evoluem com esses fenômenos trombóticos, tanto arteriais como venosos, que fazem com que eles tenham complicações durante a internação e fazem com que eles tenham pior capacidade de respiração e, consequentemente, maior chance de irem a óbito. Então, isso tem sido observado em vários estudos descritivos no mundo inteiro. E com esse racional, se está sendo formado coágulos, o racional da gente testar uma maneira de tentar melhorar esse aspecto é se a gente der uma droga ou um remédio para esses pacientes que afinam o sangue, que fazem com que a formação desses coágulos sejam menos frequentes e, consequentemente, potencialmente levando a um melhor desfecho, ou seja, com que os pacientes morram menos, precisem menos de tempo de oxigênio e fiquem menos tempo no hospital. Então, esse é o racional. A gente sabe hoje que essa infecção leva a um aumento das tromboses, um aumento dos fenômenos tromboembólicos, e a gente está testando, então, uma estratégia de uma anticoagulação mais profunda, ou seja, mais plena, que a gente fala, mais forte, versus uma anticoagulação só profilática, que é numa dose menor, que hoje é o que todo mundo recebe. Então, hoje todo mundo recebe uma anticoagulação profilática, que é uma dose menor. E a gente está agora comparando, então, isso prospectivamente, dentro de um estudo clínico adequadamente conduzido, essa estratégia de anticoagulação mais forte versus a mais fraca, para ver se tem um benefício para esses pacientes. Bem interessante, hein? Bom, agora 12:08, eu faço só um intervalo. É rapidinho para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, mas volto já. Você que segue com a gente dentro do intervalo, vamos seguir nosso bate-papo aqui, bem legal, sobre novidades no tratamento do coronavírus. Esses testes, doutor, que o senhor disse que acontecem dentro do estudo, eles estão em estágio avançado, eles acontecem com pacientes já infectados, e como eles estão acontecendo em diversos hospitais de São Paulo, do Brasil, como é? Essa pergunta é muito importante, Adriana, e na verdade o estudo está já numa fase bem avançada. O que significa isso? Nós já temos aprovações éticas nacionais, da CONEP, nós temos já a aprovação, a comunicação oficial da Anvisa e a liberação para o estudo começar, e a semana passada nós começamos o estudo já incluindo alguns pacientes neste estudo. O nosso plano é ter em torno de 40 a 50 hospitais no Brasil. Nós já temos os hospitais selecionados que irão participar. Metade deles já estão ativados, quase prontos para começar a poder recrutar esses pacientes. Os treinamentos com os investigadores nesses hospitais estão acontecendo diariamente. Mas a boa notícia é que o estudo começou. O estudo está legalmente, oficialmente começado. A gente já tem alguns pacientes incluídos no estudo. São pacientes que têm que ter a infecção confirmada pelo coronavírus, internados, correto? E
com um marcador que a gente é um exame de sangue, que a gente chama de D-dímero elevado. Por que esse critério de inclusão? Porque esses doentes que têm esse D-dímero elevado, que é um marcador sanguíneo, eles são os que têm maiores riscos realmente de ter esses fenômenos tromboembólicos. Então, talvez seja o grupo que mais se beneficie dessa estratégia. Nós vamos estar comparando esses dois grupos e esperamos aí que a gente consiga recrutar os 600 doentes que a gente pretende ter no estudo, que é um tamanho de amostra bastante razoável, nos próximos 3 meses, e logo depois disso poder dar uma resposta aí para o mundo sobre essa grande pergunta clínica que a gente hoje como médico ainda não sabe como fazer. Pois é, puxa, toda a nossa torcida pelo sucesso dos testes, do estudo, né, dos resultados. Agora, 12:10, eu já recebo de volta você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Seguimos nosso papo com o Dr. Renato Lopes, cardiologista, pesquisador, professor, falando pra gente principalmente sobre o aspecto da coagulação ou do problema da coagulação, né? Formam-se coágulos e isso impede a circulação sanguínea no paciente. Em todo o paciente infectado por coronavírus ou apenas uma parte dos infectados apresentam essa dificuldade com a circulação do sangue, com a trombose? Adriana, então, essa é uma pergunta que é muito importante. Na verdade, em teoria, não são todos os doentes, né? Porque a gente sabe hoje que nem todos os doentes, aliás, a minoria vai acabar sendo internado com quadros mais graves. Óbvio que a infecção gera uma inflamação generalizada, mas obviamente que na grande maior parte das vezes ela é muito controlável, o organismo mesmo dá conta disso e não tem grandes repercussões. Mas aqueles doentes que realmente apresentam um quadro respiratório, de falta de ar, que realmente começam a ter quadros com necessidade do oxigênio externo, né? Uma máscara ou um catéter para conseguir respirar melhor, ou eventualmente até precisam ser intubados e ter um ventilador, uma máquina para ajudar, um aparelho ventilatório para ajudar eles a respirarem. Esses são aqueles que, por uma questão de predisposição, né, individual, o vírus acabou vencendo, entre aspas, e sendo mais agressivo e gerando essa inflamação muito importante no organismo, e essa inflamação interfere naquilo que a gente chama de cascata da coagulação, levando o doente com essa tendência a formar múltiplos trombos, tanto no pulmão como no resto do corpo. E é isso que vem sendo um grande marcador de pior prognóstico. Então, se nós conseguirmos parar ou minimizar essa formação de coágulos, isso pode ser que tenha um benefício a longo prazo, ou melhor dizendo, naquela mesma internação e até a 30 dias pós-internação. Tomara. Obviamente que, isso é importante lembrar, né, Adriana, que nada na medicina é isento de riscos. E por isso que a gente tem que fazer isso dentro de um ensaio clínico, de um estudo clínico bem controlado, porque o perigo da gente dar uma dose mais forte do anticoagulante é o sangramento, né? Então, eu tenho que observar se o doente não vai sangrar mais do que o benefício em prevenir esses coágulos de serem formados. E essa relação de risco-benefício que a gente tem que avaliar, porque o benefício tem que ser sempre maior que o risco. Sim, imagino. Então, eu até aproveito para perguntar para o senhor que dizia para a gente que os testes estão sendo feitos especificamente em pacientes confirmadamente infectados e já internados. Isso quer dizer que os medicamentos testados funcionam melhor em alguém que já está com a infecção, com a doença no estágio avançado, ou eventualmente esse tratamento pode vir a acontecer e ser necessário para pacientes ainda no estágio inicial da doença? E só mais uma dúvida, se esses pacientes são voluntários, aceitam passar por esses testes e se eles estão seguros. Como o senhor disse agora há pouco, existe uma condição adversa que os médicos que estão participando do estudo estão cientes e atentos a isso, eu acredito. Sem dúvida. Então, em relação à primeira pergunta, a gente escolheu primeiro começar a testar isso nos pacientes internados. Dentre os internados, tem os menos graves e tem os mais graves. Os dois tipos de doentes estão sendo estudados. Desde que eles sejam internados e tenham aquele marcador do sangue chamado D-dímero aumentado, a gente sabe que há um potencial benefício. Então, esses dois tipos de doentes internados estão sendo estudados no nosso estudo chamado ACTION. O doente que tem a infecção, mas está fora do hospital, esse doente é bem menos grave.
Mas também há a hipótese de que talvez a anticoagulação nesse doente menos grave, talvez previna eles de irem para o hospital. Mas isso a gente está testando num outro estudo. Então, esse é um outro estudo porque a população é diferente. Esse é o paciente fora do hospital. Então, isso a gente está testando. Estamos ainda numa fase um pouco mais inicial de planejamento desse estudo fora do ambiente hospitalar, enquanto que o estudo ACTION já acontece dentro do ambiente hospitalar, e a beleza desse estudo é que ele vai pegar pacientes menos graves dentro do hospital e os mais graves dentro do hospital para ver se há diferença de efeito de tratamento dependendo da gravidade do doente. Em relação à pergunta dos pacientes estarem autorizados ou não entrarem no estudo, isso é obrigatório, né, Adriana? Todo estudo clínico, ele exige o que a gente chama de termo de consentimento informado e esclarecido. Então, esse é um termo que nós descrevemos todos os procedimentos do estudo, os riscos e benefícios, explicamos para o doente e é totalmente... o paciente tem a liberdade total e o livre-arbítrio total para entrar ou não nesse estudo. Ele assina esse termo, por isso que chama termo de consentimento informado e esclarecido, para que a gente possa ter aí a autorização do paciente a entrar nesse estudo. Então, ele sabe quando ele entra no estudo o que vai ser feito, como vai ser feito e quais são os riscos e benefícios, né, dele poder ser alocado num grupo A ou num grupo B. E, além disso, existe um comitê de segurança que está acompanhando tudo o que está acontecendo no estudo. Esse comitê ele é independente de quem lidera o estudo, então nós do Coalizão, nós lideramos o estudo, mas esse comitê é um comitê fora do Coalizão, é um comitê, nesse caso, até internacional, de pesquisadores de renome internacionais, com muita experiência, que no momento que eles veem que está tendo um risco maior do que o benefício numa das estratégias, eles recomendam que a gente pare o estudo para não expor doentes a riscos desnecessariamente. Então, esse é um aspecto ético muito importante de qualquer ensaio clínico, chama-se Comitê de Segurança de Dados do Estudo, e nesse caso a gente tem um comitê internacional avaliando isso regularmente. Muito importante mesmo saber desse amparo todo de segurança. Agora, voltando a falar então sobre os medicamentos que estão sendo testados, são vários, eles são vendidos no Brasil, são muito caros, quais as características desses medicamentos? Eles são testados isoladamente ou a gente está falando de um só, de um coquetel? Bom, nesse caso, o que a gente escolheu foi o seguinte: a anticoagulação, esse remédio que a gente pode deixar o sangue mais fino de uma maneira mais potente, existem várias medicações que fazem isso. Nesse particular estudo, a gente está testando duas opções. Um que é por boca, que é um anticoagulante relativamente novo, bastante comprovado em termos de eficácia e segurança em outros cenários sem ser Covid, que é a rivaroxabana, né? Então, a rivaroxabana é um anticoagulante direto oral, já aprovada em vários países do mundo inteiro. Então, nós estamos testando essa droga de forma plena, né, da anticoagulação mais forte. Quando o doente está na UTI, está instável, entubado, recebendo um monte de drogas na veia, fica difícil o paciente tomar a droga por boca. Então, aí a gente usa uma outra droga que é subcutânea, que é uma heparina, chamada enoxaparina. É o que a gente chama de heparina de baixo peso molecular. Essa heparina também já é aprovada, ela é muito usada no mundo inteiro, então a gente continua com a estratégia de anticoagulação plena, ou seja, aquela mais forte, mas agora subcutâneo, porque o doente está instável na UTI. E quando ele sai da UTI, ele volta a tomar por boca o anticoagulante direto, que é a rivaroxabana. São todas drogas aprovadas e já com perfil de segurança e eficácia muito bem comprovadas em outros cenários clínicos, sem ser o Covid. Certo, bacana. E antes de encerrar, doutor, vale a pena a gente lembrar para quem nos acompanha também que a gente não está aqui discutindo, falando sobre o estudo que o senhor traz para a gente de cura, não é nenhum remédio que cure o coronavírus, mas que cura um sintoma ou alguns sintomas muito graves que podem levar a um agravamento severo da doença. Por exemplo, o senhor trouxe essa informação, eu trouxe, melhor dizendo, mas a partir de informações previamente conversadas com a sua equipe, que pode reduzir, por exemplo, o tempo de necessidade de suporte de oxigênio ao final de 30 dias de tratamento. Como o senhor explica para isso? Qual é essa relação?
Exatamente o que você falou é muito importante, né? Isso não é uma cura para a infecção, né? Na verdade, é um tratamento para uma das complicações dessa infecção e é uma das complicações hoje mais temidas que acontecem, que são as tromboses, né? A formação de coágulos, porque elas levam com grande frequência à morte. Então, a hora que a gente consegue eventualmente algo para isso, a gente não está curando a doença, mas a gente está realmente melhorando o prognóstico desses pacientes. Então, isso é fundamental a gente entender realmente. Ok, e para encerrar, eu gostaria de dizer a relação com a intubação, o oxigênio. Imagina, eu que passei muita pergunta de uma vez. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, na verdade, como essas tromboses e esses coágulos se formam muito na vasculatura pulmonar, né, dentro do pulmão, prejudica a troca gasosa, como você bem explicou no começo. Então, o que a gente espera? Que se a gente consegue minimizar a formação desses coágulos, que essas trocas gasosas vão acontecer de maneira mais eficiente. Portanto, o doente vai precisar de menos oxigênio, menos tempo de oxigênio e, consequentemente, podendo ir de alta do hospital mais precocemente. Então, esse é o racional, que como esses coágulos estão se formando em todos os lugares, mas fundamentalmente dentro do pulmão, se a gente consegue diminuir a formação desses coágulos, a gente pode precisar de menos oxigênio e, consequentemente, dar alta para esses doentes mais precocemente. E por isso também que a gente vai manter essa anticoagulação, esse remédio, por 30 dias. Por quê? Porque a gente sabe que esse processo inflamatório todo não acaba em 10 dias e 14 dias, que demora aí algum tempo para o paciente voltar ao normal. A gente não sabe muito bem quanto é esse tempo, mas com certeza não é só o período de internação. Então a gente está estendendo isso para 30 dias para tentar garantir ainda uma proteção maior, mesmo depois que o doente vai embora de aula. Ok, perfeito, muito legal. A gente conversou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o Dr. Renato Lopes, cardiologista, pesquisador e professor da Unifesp, sobre esse importante estudo de combate ao coronavírus, as sintomas bastante graves dele. Toda a nossa torcida, é claro, pelo sucesso dos estudos. O senhor já fica aqui com as portas abertas para voltar a trazer mais informações sobre estudos, sobre os testes aqui para o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada por compartilhar com a gente isso que está acontecendo, o conhecimento todo. E até uma próxima. Boa segunda-feira para o senhor. Obrigado, Adriana. Tudo de bom. Espero poder voltar com os resultados aí positivos no futuro. Tudo de bom também. Volta sim. A gente que agradece. Valeu!